É como criar um banco de dados, né, e gerenciar os bancos de dados MySQL no Cpaneo. Bom, primeiramente criar um banco. Se você acessou, o primeiro passo é acessar a nossa área do cliente. Através da área do cliente você vai encontrar o seu serviço de hospedagem de site e clicar lá em acessar o painel. A partir desse momento, o que a gente tem? A gente vai rolar aqui dentro do Cpanel, vai vir na parte de banco de dados. A gente tem algumas opções aqui. A primeira opção para criar um novo banco é usar o assistente, a forma mais rápida. Então você vai vir em assistente de banco de dados. Aqui tem o comecinho, que é o nome do seu usuário, que sempre fica. Então aqui você vai dar um nome para o seu banco de dados, por exemplo, é o meu banco de dados chamado teste. Nessa próxima tela, ele já está criando o usuário que vai ser utilizado para aquele banco de dados. Ele já aqui em cima ele já está falando que criou o banco de dados teste, agora a gente está criando um usuário que acesse esse banco. Então vai ser o nome aqui vai ser o usuário do teste, por exemplo, só para ficar claro, né, para não ficar o mesmo nome. Aqui a gente vai escolher uma senha. E aqui está a senha fraca. Eu vou usar o gerador de senha para gerar uma senha aleatória, que aqui ele vai gerar uma senha qualquer aqui, que a gente peça, tá vendo? E aí depois que a gente escolheu uma que a gente ache boa, a gente marca copiei a senha e usar. Aí ele coloca aqui para mim. Mas de outra forma você escolha uma senha bem difícil, que misture letra, número, maiúsculo, minúsculo, símbolo. Importante a senha do banco de dados sempre ser forte. E depois que você efetuou esse processo, a gente cria o usuário. Aí aqui ele vai perguntar sobre privilégios. Da forma mais simples para criar um usuário, se você for instalar um WordPress ou qualquer coisa simples, você vai marcar todos os privilégios. Quer dizer o quê? Que esse usuário ele vai poder inserir no banco, apagar coisa no banco, criar, fazer, fazer todas as rotinas, todas as funções possíveis, de select, de delete, de criar view, de todas. E aí, se você for um usuário mais avançado e souber por que você está mexendo e para que o usuário é necessário, se ele só pode fazer select, etc., basta nessa tela aqui fazer essa alteração. E aí, a partir desse momento, a gente clica em fazer aqui alterações e pronto. Aí ele já adicionou aqui o usuário, né, Art3 Shop usuário teste, foi adicionado ao banco de shop Art3 Shop teste. Então, a gente, com esses dados, a gente já está com o nosso banco criado. Depois que o banco está criado, você pode gerenciar ele através aqui do PHP Então, quando a gente clicar aqui, a gente vai ter acesso a todas as bases que estão nesse usuário. Então, aqui a gente tem aqui o meu banco de dados Art3 Shop Test que está vazio. Então, aqui a gente vai poder criar tabela e tal. Não é o foco desse vídeo, né? Essa parte de criação de tabelas. Quem sabe no próximo vídeo a gente fala sobre criação das tabelas e etc. aqui no banco de dados. Aqui, nessa outra função, banco de dados MySQL, é quando você já precisa gerenciar o que você criou aqui usando o assistente, porque o assistente só te cria o usuário e o acesso. Mas quando você precisa modificar esses acessos, por exemplo, a gente tem várias opções aqui dentro, tá vendo? Aqui a gente vai ter todos os bancos de dados que tem no usuário. Aqui a gente vai ter vários tipos de usuários atuais, onde você pode alterar a senha daquele usuário teste que a gente criou, por exemplo, resetar, excluir esse usuário e também adicionar um usuário a um novo banco. Vamos supor que você tenha um outro usuário que você queira associar a esse banco teste. Então basta selecionar e clicar em adicionar, ele vai te perguntar também os privilégios daquele usuário e você vai escolher os privilégios que esse outro usuário, né, pode ter em relação aí ao banco de dados. E então é bem tranquilo por aqui. Tem toda essa parte de gerenciar o usuário, apagar o usuário, alterar, excluir os bancos de dados. Toma muito cuidado, porque se excluir o banco foi realmente excluído, né? Então faça sempre backup antes, através do phpMyAdmin, ou solicita algum tipo de backup para a gente, para ter certeza que você tem o backup. Então, um outro detalhe importante é o MySQL remoto. O que é o MySQL remoto? É que se você precisar conectar de qualquer lugar, você tem que acessar aqui e indicar com o Coringa, que a gente chama, que você quer que esse banco de dados seja conectado. Ou seja, vamos supor que você tem um sistema que não esteja no nosso servidor e o seu sistema precisa conectar ao nosso MySQL aqui, conectar no servidor. Você precisa indicar, porque por padrão ele não vai ser acessível
sem ser do próprio servidor aqui, por exemplo, utilizando um WordPress ou um sistema que esteja rodando aqui dentro. Então você vai informar aqui o host Coringa, né, que é a porcentagem, e vai adicionar o host. Ou você também, obviamente, pode adicionar IPs. Se você tem um IP dedicado, por exemplo, que nesse caso é mais seguro, né? Se o seu servidor fora do SQL tenha, né, um IP dedicado, aí você vai formar simplesmente o IP do seu servidor de fora e servidor da sua empresa que vai conectar aqui. Então você vai só travar o acesso para aquele IP. E aí tem alguns IPs confiáveis que a gente tem adicionado por padrão no servidor aí de acesso. Mas é isso aí. Então, basicamente, essa foi a parte de gerenciamento do banco de dados no Cepânio, a parte básica aí.